Olá, hoje eu quero trazer uma palavra abençoadora para minha e para a sua vida. Então, fique comigo. O tema que eu quero trazer, que o Senhor quer tratar conosco nesse devocional, é um tema de advertência. Eu gostaria de falar para você e o tema é: não fuja. Nós vamos falar de uma história que está na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Nós vamos falar sobre uma pessoa que se chamava Agar. Eu gostaria de ler com você em Gênesis, no capítulo 16, no verso 6, a parte B desse versículo. Diz assim: então Sarai tanto a maltratou Agar, que ela acabou fugindo. Também gostaria de ler para a gente poder continuar em Gênesis, no capítulo 21, no verso 15, está assim: quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer, sentado ali perto, e começou a chorar. Meus queridos, Agar, ela era serva de Sarai. E Abraão, ele tinha uma promessa. Deus tinha uma promessa para Abraão, que ele ia multiplicar a sua semente, a descendência. Porém, Sarai, que depois se tornou Sara, ela era estéril. E ela não poderia ter filhos. Então, ela, não contente com isso, ela dá a sua serva Agar a Abraão. E Abraão ali tem um filho com Agar. E esse filho se chama Ismael. Diante de todo esse cenário, diante de toda essa história, quando Agar engravida, ela começa a desprezar sua senhora. Então Sarai, como nós lemos no capítulo 16, ela fica irritada com isso, reclama a Abraão, e Abraão deixa que ela tome as medidas. Então ela vai lá e maltrata Agar. E Agar acaba fugindo, como nós lemos no texto. Depois de um bom tempo, Ismael já é crescido, a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão e de Sara. E eles têm um filho chamado Isaque, o filho da promessa, conhecido por todos, muitos falam, o filho da promessa. E depois de um tempo, quando Isaque é desmamado, a Bíblia acredita que isso gera em torno de 3 anos a 5 anos. Então Abraão, ele promove uma grande festa. Só que entre Sarai e Agar havia já muitas desavenças, havia muito descontentamento entre as duas. Então Sara, ela já procurava um pretexto para que ela pudesse, enfim, expulsar Agar e seu filho. E aí, nessa festa, a Bíblia nos fala que Ismael, seu meio-irmão de Isaque, ele começa a zombar, a tirar sarro. E aí Sara percebe isso e pede para Abraão expulsar Agar e o seu filho. E assim Abraão faz. E aí a Bíblia relata, como nós lemos aqui no capítulo 21, que depois Abraão pela manhã, ele manda Agar e seu filho embora, e no meio do caminho ali a água acaba, né, na vasilha. E aí ela, no odre, melhor dizendo. E ali ela se afasta, deixa o filho embaixo de uma árvore, de um arbusto, e se afasta, para não vê-lo chorar e morrer. O que eu quero trazer para os irmãos diante disso? Aqui nós percebemos que nesse texto que nós lemos aqui, nessa história que está aqui em Gênesis, nós podemos perceber que diante dos problemas, Agar, ela toma uma decisão. Ela procura fugir. Ela não enfrenta o seu problema de frente. No primeiro momento ali, o que ela faz quando ela começa a desprezar a sua senhora, e aí a sua senhora vem a ela e a repreende, chama a atenção, talvez você prefira a palavra, ela discute ali, ela foge da presença. Ela não aceita a repreensão e ela foge. Ela tem um problema ali com a sua senhora e em vez dela enfrentá-lo, ela decide fugir.
E a Bíblia nos fala ali em Gênesis 16 que o anjo do Senhor se apresenta a ela e pede para que ela volte, para que ela se humilhe à sua senhora. Então aqui nós já podemos perceber que Agar ela tem uma dificuldade. Diante de problemas, ela prefere fugir, ao contrário, de enfrentá-lo. Depois de alguns anos passados, nós percebemos que Agar ela ainda não corrigiu essa deficiência. Diante de um problema ali, depois que foi expulsa com seu filho, ela percebe ali que a água acabou e ela desiste de lutar pela sobrevivência, ela desiste de lutar pela vida com seu filho, e ela abandona ele, deixa ele embaixo de uma árvore, de um arbusto, a Bíblia nos fala, e ela se afasta, com medo, já prevendo a morte do seu filho, e ela começa a chorar. Mas ali novamente, a gente vê, lendo esse texto, a gente percebe que o anjo do Senhor se apresenta ali em forma de socorro. E abre a visão dela para que ela possa ver um poço. Meus queridos irmãos, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, nós estamos aí com essa pandemia que se estende em vários países do mundo, inclusive aqui no nosso Brasil. Mas não só isso, diante de tantos problemas que nós temos vivido, diante das nossas vidas, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa, no nosso meio familiar, no nosso meio de convívio, entre os nossos amigos, com os nossos irmãos, muitas das vezes nós temos procurado uma saída e essa saída tem sido a fuga. Nós temos deixado de lado o enfrentamento, nós temos deixado de lado a condição de, mesmo diante de um problema gigantesco que talvez supere as nossas expectativas ou a nossa visão humana de superar, nós temos deixado isso de lado e procuramos nos fugir disso, não enfrentar essa situação. Mas o que eu quero falar para os irmãos é que Deus, Ele se manifesta na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Ele se manifesta diante os problemas e as dificuldades. Veja que Agar, nesse texto que nós lemos aqui, o Senhor se apresenta a ela quando ela foge da sua senhora. E depois o Senhor se apresenta a ela quando ela achava que iria morrer, que o seu filho iria morrer, diante de problemas. Se você ir um pouco mais adiante na palavra, se você chegar até a vida de José, veja que José, ele foi traído pelos seus irmãos, depois vendido lá no Egito, e ele trabalhava na casa ali de Potifar, e enquanto ele trabalhava ali na casa, a mulher dele queria trair o seu marido, e ele se negou, e consequência disso, ela arma a emboscada e ele vai parar no cárcere. E depois de tudo isso, o carcereiro ali tem uma simpatia por José, e ele passa ali a ser uma pessoa de alta confiança do carcereiro. Veja que diante de problemas ali, mas José, em todos os aspectos, José decidiu seguir em frente. Ele decide, na verdade, enfrentar os seus problemas. Ele não recua, ele não foge. Mesmo com essa circunstância, com os problemas gravíssimos, ele decide seguir em frente. E todas as vezes que ele segue em frente, ele recebe as bênçãos de Deus. Mesmo estando no cárcere, que talvez você possa pensar, mas qual foi o benefício? Ele foi jogado numa prisão. Mas a Bíblia nos diz que ele ali teve a simpatia do carcereiro. E aí, se nós continuarmos nessa história, ele interpreta os sonhos e ele se torna o segundo de Faraó. O que eu estou querendo trazer à tona nessa mensagem? Que nós temos que enfrentar os nossos problemas. Não adianta nos escondermos, porque a nossa mente, o nosso coração, a nossa carne, o nosso intelecto, ela vai procurar as maneiras mais fáceis de resolver esse problema. Mas eu quero novamente te animar e te incentivar a enfrentar os seus problemas. Talvez você tenha um problema hoje
que aos olhos humanos, aos olhos carnais seja difícil. Talvez você não esteja querendo atender um telefonema para dar justificativa, ou atender uma pessoa para dar uma justificativa. Eu quero te dizer, o Senhor está contigo em todos os momentos, e é durante as nossas dificuldades, durante os obstáculos, que a graça de Deus se manifesta. Essa palavra, ela vem direcionada a mim e a você, e vem talvez diante de toda a humanidade, diante do gigantesco problemas que nós estamos vivendo com esse vírus, com essa pandemia. Mas eu quero te motivar a dizer, vamos enfrentar os nossos problemas, vamos olhar em frente, porque o Senhor está conosco. E para que a gente possa encerrar, eu gostaria de ler com você o Salmo 125, verso 1, que diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, e eles não se abalam, mas permanecem para frente. Que você guarde essa palavra no seu coração, e que você possa realmente enfrentar os seus problemas, sabendo que você não está só, mas que o Senhor Jesus está com você. Muito obrigado.